Ok, pessoal, a gente começa então a nossa segunda sessão aqui da tarde de hoje, com a apresentação do professor Hector, do Departamento de Automação e Sistemas, falando para a gente um pouquinho sobre a questão de controle quântico. Hector, obrigado pela participação. Boa apresentação para todos nós. Obrigado, Fábio. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Hector. Então, o objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre o que está envolvido no controle de sistemas quânticos, que é basicamente como influenciar o comportamento do sistema para se atingir um objetivo desejado. Então, a gente vai dar uma passada em relação ao que está envolvido em termos de física quântica, mecânica quântica, o que está envolvido em termos de matemática e também em termos de engenharia, mais especificamente engenharia de controle. Então, aqui a gente começa com duas ilustrações, dois diagramas, para passar a ideia do que está envolvido em duas técnicas de controles diferentes, duas abordagens diferentes. Então, a primeira é o que a gente chama de controle em malha aberta. Aqui a gente tem o que a gente chama de planta, que é o sistema a ser modificado, e aqui é a referência. E aqui a gente tem a saída que a gente está observando, ou a variável de interesse no sistema que a gente quer influenciar. Então, a referência é o valor que a gente quer que a saída atinja. Aqui vai entrar o controlador que vai ser projetado, que seria uma lógica ou um sistema físico específico. Então, como é que funciona esse controlador? A gente estabelece a referência, esse controlador vai gerar um sinal de controle, uma grandeza física, que vai influenciar a planta. Então, se esse controlador que tiver bem projetado, a saída vai ficar próxima do valor da referência desejado. E aqui a gente mostra também quando eu tenho perturbações afetando o meu sistema físico. Que, no caso de sistemas quânticos, poderia fazer o papel, por exemplo, de decoerência. Então, esse aqui é o controle em malha aberta, e no controle em malha aberta, o que acontece é que o sinal de controle ele não é atualizado ou não leva em conta as variações da saída do sistema. Seria um controle, digamos, manual. E aqui embaixo a gente apresenta o que a gente chama de controle realimentado, ou controle em malha fechada, ou controle automático. Então, aqui a gente vai colocar um loop de feedback, de retroalimentação, para obter mais informação sobre como é que o sistema está evoluindo com o tempo, para melhorar a correção da saída em relação à referência. Então, aqui, novamente, aqui tem uma referência que eu quero que a saída do meu sistema atinja, ou ao menos se aproxime, que, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, seria, por exemplo, no caso de querer gerar uma porta lógica quântica, a referência seria a porta desejada e a saída seria o comportamento do sistema. Então, o que a gente quer é que o sistema quântico se comporte, operações sejam feitas sobre ele, de acordo com a porta lógica quântica de referência que a gente começou escolhendo. Aqui, então, no diagrama em malha fechada, realimentado, controle automático, o que vai acontecer agora aqui está o sistema físico novamente ser influenciado, aqui está o controlador. A gente vai, então, agora medir a saída de interesse, vai comparar com a referência e o desvio da referência em relação à saída atual, que é o erro, é o que vai entrar no controlador e o controlador vai gerar automaticamente, então, uma nova entrada para influenciar fisicamente o processo a ser controlado. Então, na malha fechada, controle realimentado, o que acontece é que o sinal de controle é influenciado pela própria saída do sistema, enquanto isso não acontecia aqui no controle em malha aberta. Então, o controle em malha fechada ele apresenta uma série de vantagens em relação ao controle de malha aberta, porque vai ficar mais fácil de manter a saída próxima da referência, principalmente quando existem perturbações em seguida do sistema que a gente não consegue medir ou não consegue saber quando é que elas entram ou não, a amplitude delas e assim por diante. Então, aqui seriam os diagramas clássicos de engenharia de controle, malha aberta e malha fechada. E, em cima disso, agora, a gente vai começar a abordar dois problemas quânticos distintos. Mas, antes disso, para controlar um sistema quântico em malha fechada,
a gente vai dar uma introduzida em duas abordagens diferentes de controlar um sistema quântico, malha fechada, controle automático, através de realimentação. Então, a primeira é o que se chama de realimentação baseada em medição, onde aqui está o sistema quântico a ser controlado e o controlador que eu vou utilizar vai ser um controlador clássico e não um controlador quântico. Então, aqui está, eu vou medir a saída do meu sistema através de medidores clássicos. Isso vai entrar no meu controlador, aqui vai ter uma lógica, e ele vai fornecer o sinal de controle para afetar o sistema. No caso do sistema quântico, a gente poderia ter o quê? Se o sistema quântico aqui ele é formado por um conjunto de n qubits, por exemplo, então o sinal de controle poderia ser uma onda eletromagnética, um laser que incide sobre o sistema de qubits. Então, aqui, na realimentação baseada em medição, aqui está o sistema quântico, sujeito aqui a perturbações de coerência, e eu tenho um controlador clássico por fora, implementado no computador digital, por exemplo. E outra técnica de controle também bastante utilizada é quando agora, na malha fechada, na realimentação, o próprio controlador vai ser um sistema quântico. Então, a gente preserva a natureza quântica do sistema em malha fechada, é o que a gente chama, então, de realimentação coerente, que é o que está aqui. Então, a gente mantém... Então, o mundo clássico estaria fora da própria malha fechada, da realimentação do meu sistema. E essa técnica, ela possui algumas vantagens. Porque, se a comparação aqui na realimentação baseada em medição, quando a gente mede uma certa saída do meu sistema, a gente está sujeito a colapso de onda, influenciando o sistema, certo? Isso, então, vai gerar uma série de dificuldades para controlar o meu sistema em malha fechada com o controlador clássico. Quando a gente utiliza, na realimentação coerente, um controlador quântico para fechar a malha, realimentação, certo? A gente agora não sai do mundo quântico, então a gente não está mais sujeito a ter colapsos de ondas. Então, tem essa vantagem, na medição da saída que estaria aqui assim. Mas o que vai introduzir agora de complexidade? Tem essa vantagem de manter tudo quântico, mas vai introduzir agora uma complexidade, tanto em termos de implementação, quanto em termos do tratamento matemático, para se determinar como projetar a lógica do controlador para que a saída do meu sistema fique próxima da referência desejada. Então, cada uma das técnicas, das abordagens, tem prós e contras. Bom, em termos de aplicação de controle quântico, que é o tema aqui do workshop, que foi comentado em outras palestras, certo? A gente pode colocar como sendo computação quântica para geração de portas lógicas, que é um dos temas que a gente vai tratar agora. A parte de informação quântica, que a gente também vai tratar um pouco em relação a um experimento que foi feito meio que recentemente em laboratório de controle de malha fechada de sistemas quânticos. E também aplicada a metrologia quântica, que o Paulo, da primeira palestra de jantar, também chegou a tocar um pouco nesse ponto. Dois problemas que a gente vai começar a abordar agora para entender melhor o que está envolvido em termos físicos, matemáticos e de engenharia, em termos de controle de sistemas quânticos. Então, o primeiro problema vai ser o controle em malha aberta, como a gente acabou de apresentar naquela recepção, e o problema é gerar portas lógicas quânticas arbitrárias para n qubits. E esse n aqui pode ter, a princípio, qualquer tamanho. Então, esse primeiro problema aqui está relacionado à computação quântica, implementação de computadores quânticos, construção de computadores quânticos. E o segundo problema, que está relacionado à realimentação baseada em medição, que é essa técnica de controle em malha fechada, controle realimentado de sistemas quânticos. A gente vai falar um pouco, apresentar um pouco sobre o problema de estabilização de estados de foco de um campo de microondas armazenado dentro de uma cavidade através de correções de um único fóton. Então, esse problema aqui, isso aqui foi feito um experimento em 2011 pelo o LKB, o Laboratoire Kastler-Brosson, que fica em Paris, na França, e foi feito pela equipe de eletrodinâmica quântica de cavidades do Sérgio Roche, que ele foi o prêmio Nobel de Física em 2012. Em 2011, eles fizeram o primeiro experimento no mundo implementado em laboratório de realimentação quântica, isso em 2011. Em 2012, ele recebeu, então, o prêmio Nobel
E o júri do Prêmio Nobel, em 2012, fez referência a esse experimento, digamos, que foi um marco em termos de física quântica, em termos de engenharia de controle, de 2011. O que acontece é que daí, que em 2012, eles conseguiram aprimorar esse experimento aqui e ficou mais fácil de controlar o sistema. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, esse experimento aqui, o que o LKB eles montaram é o que se chama de caixa de fótons, photon box, que é essencialmente o seguinte: dentro de uma cavidade de espelhos é armazenado um campo de micro-onda, e esse campo de micro-onda ele é modelado, ele atua como um oscilador harmônico. E a atuação, que é a influência externa, que seria o controle em cima desse campo de micro-ondas, que ele fica aprisionado dentro de uma cavidade de espelhos, com um alto fator de qualidade, é enviado um átomo, ou no estado fundamental, sem energia, ou no estado excitado, energizado. E a ideia, então, é a seguinte: quando o átomo ele entra nessa cavidade, no estado fundamental, ele tende a absorver um fóton do campo. E quando esse átomo é enviado no estado excitado, a tendência é ele absorver um fóton. Então, a atuação do sistema, o controle, é justamente esse átomo que a gente envia. Mas como tudo é probabilístico, por causa das leis da mecânica quântica, fica super complexo de como controlar o estado desse átomo que entra na cavidade para ter controle sobre o estado quântico do campo de micro-ondas dentro da cavidade. Então, eles fizeram esse experimento em 2011, em laboratório, com ótimos resultados experimentais, mostrando que é possível controlar o número de fótons, o estado de Fock dentro da cavidade. E esse experimento ele foi publicado na revista Nature de 2011 e envolveu uma equipe de mais ou menos 8 a 10 pesquisadores, dentre físicos experimentais, físicos teóricos e engenheiros de controle e matemáticos, certo? Que é um problema super complexo. Vamos falar sobre o que está envolvido em controle um pouco mais para frente. Bom, por que esse problema aqui é importante? Se a gente consegue essencialmente controlar qual que é o estado de Fock do campo dentro dessa cavidade, significa que a gente está gerando um mecanismo automático de proteger o sistema contra decoerência, influência do ambiente externo. Manter o número de fótons fixo, de acordo com um valor determinado, que seria a referência, certo? Independente de haver decoerência no ambiente externo. Isso é importante para aplicações de informação quântica. Então, nesse experimento de 2011, a equipe do Sérgio Rocha, eles utilizaram uma intuição bem forte de engenharia de controle, funcionou super bem, publicaram o resultado aqui em 2012 na Physical Review Letters, só que eles não apresentavam um resultado de convergência matemática, apresentando condições para que realmente iria funcionar, para que o número de fótons da cavidade poderia atingir um valor de referência desejado. Então, eu trabalhei com uma equipe com alguns parceiros, engenheiros de controle, e a gente conseguiu provar matematicamente que a estratégia que eles utilizaram aqui em 2012 realmente funciona, e foi publicada, então, no início desse ano na European Journal of Control, uma revista específica da área de controle. Então, vamos começar abordando o primeiro problema, que é o controle em malha aberta para a geração de portas lógicas quânticas arbitrárias para N qubits, N podendo ser de qualquer tamanho. Então, o que acontece é o seguinte: como é que vai surgir a parte aqui de controle e onde é que vai entrar a parte matemática envolvida para a gente poder abordar esse problema? Então, aqui a gente tem uma equação de Schrödinger controlada. Aqui está o estado do sistema, correspondente a N qubits, que ele evolui, então, dentro da esfera unitária. O H de zero seria o hamiltoniano do sistema, quando não tem controle, quando o controle é zero, que a gente chama de hamiltoniano livre. O hamiltoniano do sistema quando não tem influência externa, com controle. E aqui entra os hamiltonianos correspondentes a como que a gente vai influenciar o sistema por as entradas U de K. Aqui eu tenho N entradas, certo? Que podem corresponder às amplitudes de um campo eletromagnético, X, Y e Z, por exemplo. Então, aqui, iota aqui é a unidade imaginária, os hamiltonianos que eu acabei de escrever, e aqui eu tenho um vetor de controle.
que pode ser lasers, como eu acabei de comentar. Então, o que a gente tem? Como é que vai entrar agora o problema de como controlar o sistema para poder construir uma porta lógica arbitrária desejada? Então, se eu fixar uma entrada aqui, U de t qualquer, eu tenho que a evolução do meu sistema, a solução da equação diferencial é dada por esse x de t vezes a condição inicial, onde x de t é o que a gente chama de propagador do sistema, que ele satisfaz a mesma equação diferencial da equação de Schrödinger controlada, dos n qubits, trocando aqui o estado psi pelo propagador. Então, como é satisfeita essa equação aqui, o propagador ele faz justamente o papel de uma porta lógica quântica. Aqui estaria o estado inicial dos n qubits e aqui estaria o meu estado final. Portanto, se eu conseguir construir, num dado instante t, fazer com que x de t corresponda a uma porta lógica quântica específica, tipo a porta controlada CNOT, porta de Toffoli e assim por diante, certo? Eu vou conseguir implementar na prática uma operação de porta lógica quântica no meu sistema original de n qubits. Então, a ideia é o seguinte: eu exercer controle sobre o propagador, e se eu exercer controle sobre o propagador, eu vou estar controlando os meus n qubits de acordo com a porta lógica quântica desejada arbitrária. Certo. Então, aqui está a evolução do propagador, e o propagador, ele pertence, o meu X aqui, que é o estado do propagador, ele pertence ao grupo de Lie, que é o grupo unitário, formado pelas matrizes em que X'Dag é o inverso do próprio X. Então, o que acontece é o seguinte, então vamos considerar de agora em diante que o nosso sistema a ser controlado é esse daqui, e o problema então é como determinar, como é que os controles, o de cada devem variar com o tempo, para que a gente construa uma certa porta lógica quântica escolhida. Então, a única hipótese sobre o sistema é a seguinte, é o que a gente chama que o sistema satisfaz a propriedade de ser controlado, propriedade de controlabilidade. Isso significa que, partindo de qualquer estado inicial do propagador, que é a identidade, eu consigo atingir qualquer estado final desejado por uma escolha adequada dos controles U de K. A gente tem uma propriedade algébrica para garantir que isso pode ser atingido, que é o seguinte: se eu pegar a álgebra de Lie gerada pelo hamiltoniano do sistema livre e pelos hamiltonianos de controle, eles forem iguais à álgebra de Lie, o U de n pequenininho, do grupo unitário, certo? Então, significa que eu consigo levar o meu sistema de qualquer estado inicial, em particular da identidade, o sistema propagador, o estado propagador, para qualquer estado final, e, portanto, eu consigo gerar qualquer tipo de porta lógica quântica. Então, esse aqui é o controle, é um critério algébrico, certo? Mas onde é que está o problema? Apesar de eu ter esse critério algébrico aqui, eu posso saber que os controles U de K existem, mas eu não sei como determiná-los. E mesmo que eu saiba como determiná-los, eles podem não ser uma boa escolha para aplicar no sistema. Por exemplo, dessa propriedade aqui, eu consigo gerar qualquer porta lógica quântica desejada, mas de maneira geral, os meus controles eles vão ser constantes por partes, dando saltos. E se eles dão saltos, se eu pegar a transformada de Fourier dele, ele vai envolver componente de alta frequência. E componente de alta frequência, no meu sistema de n qubit, que está aqui, pode gerar problemas tanto em termos de modelagem, quanto a comportamentos não desejados no sistema. Então, o que a gente quer é encontrar um controle U de K que seja contínuo e o mais suave possível. Então, como é que a gente pode abordar esse problema? Então, aqui vai entrar teoria de controle adaptada para esse sistema quântico, para a evolução aqui do estado propagador. Então, a gente vai definir essa função aqui, chamada de função de Lyapunov, certo? Aqui é o traço dessa matriz que está aqui dentro. Definido dessa maneira, eu mostro que essa função ela é sempre maior ou igual a zero. Ela está definida nesse conjunto aberto W aqui. Baseado nessa função, a gente vai determinar como construir os controles U de K para poder gerar uma porta lógica em tempo finito arbitrária. Então, essa função de Lyapunov aqui,
ela é uma noção, ela corresponde a uma noção de distância no grupo unitário. O grupo unitário é uma variedade diferencial, é um grupo de Lie, não é um espaço vetorial, é como se fosse uma superfície, tipo uma esfera. Então, para a gente fazer o tratamento em cima desse sistema, em cima desse espaço, certo? Exige cuidados matemáticos mais sofisticados para poder projetar o controle e aplicar a teoria de controle, digamos, clássica de engenharia. A propriedade fundamental que a gente vai utilizar nessa função de Lyapunov V aqui é que ela só se anula quando o propagador é igual à identidade. Já vai ficar mais claro por que isso vai surgir. Então, vamos definir então o nosso problema de controle. O problema de controle é, dada uma porta lógica quântica arbitrária x de Go, a ser gerada, a ser implementada no sistema de N qubits, e dado uma precisão epsilon maior que zero escolhida, a princípio tão pequena quanto se queira, eu quero encontrar um tempo final t barra maior que zero e leis de controle associadas, como se fossem as amplitudes variantes do tempo do laser a ser aplicado no sistema quântico, de modo que a distância entre o estado do propagador no instante t barra e a porta lógica quântica x-GO desejada a ser gerada seja menor ou igual que a precisão epsilon que foi escolhida anteriormente, certo? Então esse é o problema. Então a gente quer gerar com uma precisão tão pequena quanto se queira a porta desejada x-GO. Então a solução proposta que foi publicada aqui junto com outros colaboradores, a gente já publicou esse resultado aqui no periódico International Journal of Control em 2016, mostrando que a gente pode construir a realimentação para resolver aqui o nosso problema de controle. O importante é que a gente consegue construir explicitamente como é que os sinais de controle devem variar com o tempo, sem utilizar controle ótimo, por exemplo. Já vamos tocar nesse ponto aí. Então a gente define da seguinte maneira: eu vou primeiro utilizar um sinal de controle de referência que corresponde a harmônicas de seno e seno de cosseno. E como a gente está trabalhando no grupo de Lie, o grupo unitário, o de N, o erro de rastreamento corresponde a essa operação aqui. Então, está organizado da seguinte maneira: se o de barra é um sinal de referência que vai entrar nesse meu sistema original aqui, eu vou chamar da solução associada de trajetória de referência e denotar por x barra, que é o que está esse x barra aqui. O erro entre a trajetória de referência x barra e o estado atual do meu sistema, do propagador, como está tratando de um grupo de Lie, é dado por essa operação aqui. Então, o estado x de tio, dado por essa expressão, ele corresponde ao erro de rastreamento entre a trajetória do meu sistema e a trajetória de referência que eu quero seguir, quero ficar perto, quero rastrear. A ideia é que a trajetória de referência x barra ela passe pela porta lógica quântica desejada x-GO num dado instante. E se a gente garantir o rastreamento, significa que o estado do propagador vai chegar próximo dela e resolver o problema de controle. Essa é a ideia intuitiva. Então, o que acontece é o seguinte: então a gente mostra que a dinâmica do erro de rastreamento é dado por essa equação diferencial aqui, e aqui está a nossa função de distância, v de x. A ideia, então, é agora eu impor que a derivada da distância é menor ou igual a zero, para garantir que a distância vai decrescendo com o tempo. Então, a gente vai escolher, calculando a derivada de v do meu sistema, vai me dar essa expressão aqui, e eu vou escolher agora a minha realimentação para garantir que v ponto seja menor ou igual a zero. Ou seja, eu estou construindo a realimentação para garantir que a distância diminui com o tempo. E agora que a gente usa propriedades básicas de convergência. Como o v é maior ou igual a zero, e eu tenho que a derivada é menor ou igual a zero, eu sei que, assintoticamente, o meu v do erro de rastreamento, ele vai convergir para um valor maior ou igual a zero. O ponto agora é utilizar a hipótese de controlabilidade e aplicar o teorema de Lassari, que é o teorema resultado de engenharia de controle, para garantir que o limite, o alfa aqui desse limite é igual a zero.
Com isso, como o de N ele é um espaço topológico compacto, e eu tenho essa propriedade que a gente citou anteriormente, eu tenho que, desse limite, eu concluo que o erro de rastreamento converge para identidade. E se o erro de rastreamento converge para identidade, é porque o estado do propagador vai ficar tão próximo quanto eu queira da trajetória de referência desejada. Como a trajetória de referência x barra vai passar por x gol, o estado quântico a ser gerado, a gente vai resolver nosso problema de controle. Essa é a ideia intuitiva. Então, vem o seguinte. Lembrando que está tratando do problema de controle em malha aberta. Então, aqui, a planta a ser controlada seria o sistema formado por N qubits. O nosso controlador é aquela expressão matemática que a gente acabou de obter. A referência é a porta lógica quântica a ser gerada, x-gol, e a gente então mostrou aqui o controlador projetado faz com que a saída do sistema, que seria o propagador do sistema de N qubits, vai ficar tão próximo quanto eu queira da referência porta lógica quântica desejada. Controle em malha aberta. Por que não controle em malha fechada? Porque se eu for medir o sistema de N qubits, de alguma maneira, vai causar colapso de onda e a equação de Schrödinger, que rege o sistema e que determina, então, a equação do propagador a compreender a validade. Então, teria uma complexidade adicional muito grande. Então, está simplificando as coisas e fazendo controle em malha aberta, que já foi mostrado que fornece bons resultados, mesmo em implementações práticas. Então, a gente tem o seguinte, como é que eu obtenho os controles UDK, digamos, as amplitudes dos lasers variando ao longo do tempo, para aplicar no meu sistema físico formado por N qubits. Então, aqui eu tenho o meu sistema, pego como equação diferencial, jogo no computador, pego as expressões de UDK dos controles que a gente acabou de projetar e integro numericamente essa minha equação diferencial aqui. Por integração numérica, eu vou obter os UDK variando no tempo para então aplicar no meu sistema quântico formado por N qubits. Controle em malha aberta, não é malha fechada. O que acontece daí é o seguinte, no nosso problema de controle, agora vamos fazer aqui um paralelo com o controle óptico. No nosso problema de controle, a gente colocou o quê? Dado um x-gol arbitrário escolhido, dado uma precisão tão pequena quanto se queira escolhida, o T que soluciona o problema de controle, ele a princípio depende de epsilon, eu sei que ele existe, a princípio ele tem que ser grande e não pode ser escolhido arbitrariamente. O que a gente está investigando agora é como adaptar esse resultado, que é baseado no teorema do ponto fixo de Banach, e para mostrar que eu posso escolher de maneira arbitrária tanto a precisão desejada, epsilon, para a geração da porta lógica, quanto o tempo final, tornar o ponto final tão pequeno quanto se queira. Praticamente controle total sobre a geração de portas lógicas, tanto em termos de precisão, quanto a rapidez que eu gero a porta lógica. Aí, qual é a relação disso com o controle óptico? O que acontece é que, em alguns sistemas quânticos específicos, certo? Alguns resultados da literatura determinaram o tempo mínimo T/estrela que é possível gerar uma porta lógica em cima do sistema propagador, utilizando a teoria de controle óptico. Com essa estratégia modificada que a gente está propondo e está acabando de investigar, a gente está terminando de escrever alguns artigos com essa técnica, certo? O que a gente mostrou é que, por simulação, é possível escolher o tempo final exatamente igual ao do controle óptico. Com que vantagem? Por controle óptimo, a princípio, eu preciso de alta complexidade computacional quando o número N de qubits envolvidos é relativamente grande. Cresce com o número de qubits que eu estou tratando, a complexidade computacional. Com essa estratégia de controle aqui, em que a gente constrói as leis de controle, elas são todas suaves, certo? A princípio, para gerar os controles, eu só preciso integrar o número finito de vezes a minha equação diferencial aqui do sistema em malha fechada. E a tendência, então, é diminuir a complexidade computacional e tornar viável a geração de portas lógicas em no tempo final, T barra, pequeno, inclusive igual ao tempo mínimo que vem de controle óptico. Então, aqui para mostrar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um sistema formado por N qubits, tenha 7 controles. Aqui está a equação do propagador, de evolução do propagador. Certo? E aqui estão as matrizes o hamiltoniano do sistema livre e hamiltoniano de controle, H1 até H7.
onde aqui é o símbolo de produto tensorial e sigma x, y e z são as matrizes de Pauli, 2 dimensões. Dá para mostrar que esse sistema aqui é de fato controlável, portanto a gente pode aplicar a técnica que a gente acabou de descrever. Então o objetivo desse exemplo é gerar a porta quântica de Toffoli, que é dada por essa expressão aqui. A particularidade dessa porta é que ela não é trivial no seguinte sentido: ela transforma um estado separável num estado emaranhado. Então, não é uma porta lógica quântica que é trivial. Então, aqui está a expressão da porta, e agora vou mostrar os resultados de simulação. O que a gente escolheu? Escolheu um tempo final de 150 unidades de tempo, uma precisão do erro de geração da porta lógica quântica de 10 a menos 6, e aqui estão os coeficientes A e B que entram na expressão aqui das harmônicas de seno e cosseno da entrada de controle de referência. Eles foram escolhidos aqui arbitrariamente, de maneira randômica, do intervalo aqui de amplitude de menos meio até 1,5. Escolhidos randomicamente, depois fixados para simular, depois não muda mais. Então aqui estão os resultados obtidos para a geração da porta quântica de Toffoli. Aqui no gráfico de cima, a gente mostra a norma euclidiana entre o estado do propagador e X-GO, a porta lógica quântica a ser gerada. E em vermelho, e em azul, a norma euclidiana do erro entre o estado do propagador e o estado de referência. O que acontece é o seguinte: eu começo aqui, até praticamente 150 segundos, eu estou com um erro relativamente grande. Quando eu chego próximo de 150, o erro decai rapidamente, de maneira bem abrupta, para praticamente zero, atingindo o erro de 8 vezes 10 a menos 4. Esse é o erro de geração da porta lógica, com essa estratégia. E aqui a gente mostra as amplitudes dos sinais de controle. Sinal de controle aplicado no meu sistema, e aqui o sinal de controle do sistema de referência, só para ter uma comparação. Então, isso fica com energia limitada, certo? Eles não chegam a ficar com amplitudes muito grandes, importantes para a implementação prática. Certo? Se isso aqui corresponde a amplitudes de laser, são amplitudes de laser que a gente consegue implementar na prática. Essa é a ideia. Bom, e aqui entramos no segundo problema, envolvendo engenharia de controle em sistemas quânticos, que agora é o problema de como controlar o número de fótons de um campo preso numa cavidade de espelhos. Então, o que a gente acabou de tratar agora era controle em malha aberta, e agora vamos tratar o problema de controle em malha fechada, realimentação, certo? Baseado aqui novamente no experimento da equipe do Sérgio Rocha. E agora vamos aprofundar um pouco mais o que está envolvido nesse experimento. Foi uma divisão de águas. Então, nesse experimento, a gente tem o seguinte. Aqui eu tenho uma cavidade de espelhos de alto fator de qualidade. Aqui eu tenho um campo de micro-ondas que vai ficar aprisionado dentro da cavidade. E aqui eu tenho uma caixa que está gerando átomos, que é o sinal de controle, para influenciar o estado quântico da cavidade. E aqui está a saída, que é a variável que eu vou medir para poder influenciar o meu sistema. Como é que a gente vai fechar? Como é que a equipe do Sérgio Rocha pensou em fechar a malha? Elaboraram conceitualmente a coisa, depois implementaram no laboratório. Foi o seguinte: o objetivo, então, é, dado uma referência para o número de fótons dentro da cavidade, é como variar o estado do átomo que é jogado para dentro da cavidade, de modo que a cavidade atinja o estado de foco desejado. Então, a referência é um determinado estado de foco, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Essa é a referência. E o problema, então, é como variar o estado dos átomos que entram para que o estado de foco da cavidade corresponda ao desejado. A saída bata com a referência, certo? Em termos de detecção, como é que está funcionando? Aqui, esse K aqui corresponde ao controlador a ser implementado no computador, que foi o que eles fizeram. E esse aqui do controlador, eu vou gerar o sinal de controle para influenciar meu sistema, para que, então, o estado de foco da cavidade fique próximo ou atinja a referência desejada. Então, o que vai ser feito? O que eles propuseram? Aqui tem um detector que vai medir o estado do átomo de saída. Baseado nisso, entra no controlador e o controlador decide como deve ser o estado do próximo átomo que vai entrar. Em termos de física quântica, o que está envolvido nesse experimento? Tem 3 sinais de controle, -1, 1 e 0. Se o meu sinal de controle é 0,
eu mando um átomo que está numa interação, ele está preparado para interagir de maneira dispersiva com a cavidade. Isso corresponde a uma medição QND dos fótons da cavidade. QND é Quantum Non Demolition, que é basicamente como eu medir um estado quântico, que eu consigo medir, mas sem afetar estatisticamente um estado quântico de interesse. Vai ter colapso de onda, sim, mas o colapso de onda causado no sistema é medido. Importante, aqui eu tenho um medidor clássico, certo? Já vou voltar aqui ao ponto do QND. Então, esse átomo, ele vai ser enviado ou num estado preparado, numa condição de interação dispersiva com a cavidade, ou preparado numa condição de interação ressonante com a cavidade. Se ele for ressonante, ele vai ser enviado ou no estado fundamental, digamos, sem energia, ou no estado excitado de energia. Como a gente comentou no começo, qual que é a ideia? Se eu mando no estado fundamental, a ideia é que ele absorva um fóton da cavidade e diminua em o estado de foco da cavidade. Se eu mando ele no estado excitado, a ideia é que a cavidade absorva um fóton e o número de fótons aumenta. Essa é intuitível. Tudo funcionaria, digamos, de maneira direta e imediata se tudo não fosse quântico. Como tudo é quântico, está tudo misturado, então vai ficar tudo probabilístico. Como fica tudo probabilístico, essa é a dificuldade de como escolher, como variar o sinal de controle que está no controlador para que o estado da cavidade fique próximo do desejado. Aqui vai entrar as propriedades, as leis da física quântica. Essa é a dificuldade técnica para se controlar esse experimento. Então, aqui eu tenho um controlador clássico, certo? Que vai determinar, ele vai medir se então aqui eu vou mandar o átomo que entra, ou vai estar no estado fundamental, ou no estado excitado, e aqui eu vou medir por um detector se o que sai, se ele está no estado fundamental ou no estado excitado. Então, essa é a saída medida. Essa saída medida entra aqui no controlador, vai ter uma lógica programada no computador, e o computador então vai decidir se a maneira como ele prepara esse átomo aqui, preparado na interação dispersiva, ressonante, se for ressonante, ou no estado fundamental, ou no estado excitado, certo? E aqui tem um ponto que o Paulo, na palestra anterior, comentou. Eu visitei esse laboratório aqui em 2014, ele ocupa mais ou menos o tamanho aqui da frente da sala, e só para a gente conseguir isolar do sistema físico esse sistema quântico do ambiente, já envolve muita física e muita engenharia de controle. Basicamente, eu preciso manter a temperatura aqui em torno da cavidade de 0,4 Kelvin, pressão de milibar, e não pode ter um mínimo de vibração durante os experimentos, a ponto de não pode ter ninguém presente na sala, no laboratório, falando durante o experimento, porque a mínima vibração já interfere completamente no sistema, certo? Então, é altamente sensível. Então, esse sistema, voltando, por que ele é importante? Porque se eu consigo estabilizar o número de fótons dentro da cavidade, significa que eu consigo proteger o meu sistema contra decoerência, tornar o meu sistema imune à decoerência. Isso é importante para aplicações de informação quântica. Bom, para a gente ter uma ideia da complexidade envolvida na modelagem matemática, no que vai entrar em termos de engenharia de controle, para justificar e entender em termos matemáticos de por que isso funciona, condições para que funcione o experimento. O experimento funcionou, mas o que estava em aberto é quais são as condições de que vai funcionar ou não vai funcionar em termos de convergência matemática, para o estado de foco desejado. Então, a modelagem desse sistema é modelada como uma cadeia de Markov, que leva então em conta a ação reversa da medição do operador densidade do campo da cavidade, certo? Então, como eu vou medir se o átomo que sai está no estado fundamental ou no estado excitado, isso vai influenciar, vai causar um colapso de onda no meu sistema. Então, tem que considerar qual é o efeito desse colapso de onda no estado futuro. Então, aqui é tempo discreto, certo? O K que varia entre 0, 1, 2, 3, assim vai. E isso corresponde a um período de amostragem de mais ou menos 100 microsegundos. É nesse período que é feito o ensaio. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que acontece é o seguinte, é que aqui está o meu sinal de controle, U, que pode estar 0, -1 e 1, certo?
E dependendo do que eu aplico, ele muda completamente o estado futuro do operador densidade do meu sistema, certo? Então, ele tem dois estados possíveis. Se quando eu meço o átomo de saída, ele está no estado fundamental, o próximo estado é esse daqui, certo? E ele é esse daqui com essa probabilidade que está aqui. E se eu medir no estado excitado, eu tenho o estado futuro, o estado futuro da minha cavidade, vai ser dado por essa expressão e de acordo com essa probabilidade aqui. Então, é tudo probabilístico, cadeia de Markov. E ainda foi considerado nesse modelo que eu tenho um erro de detecção não nulo. Eu posso ter, por exemplo, se a minha taxa de erro de detecção é de 0,2, significa que 20% das vezes eu cometo um erro na hora da medição do estado do átomo que sai da cavidade, certo? Então foi comparado também erros de medição, supondo conhecido, e também atraso no tempo, que é o atraso entre o controle calculado e o controle aplicado, devido a processamento computacional e outras dificuldades do sistema físico. Então, foi considerado essas duas não idealidades. Então, a gente tem o seguinte, ó, de acordo com o controle aplicado, ele muda completamente o sistema, a interação da cavidade com o átomo que entra, certo? Então, ele diz o seguinte, como a gente comentou antes, quando a entrada é zero, corresponde a uma interação dispersiva correspondente a uma medição QND do número de fótons. Ou seja, enquanto eu estiver mandando zero para o sistema, em termos de estratégia de controle, eu consigo estimar de maneira não destrutiva as estatísticas do fóton dentro da cavidade. Se eu mando 1, corresponde a uma interação ressonante, e o átomo que entra é colocado no estado excitado, e se eu mando -1, é interação ressonante, e o átomo é mandado no estado fundamental. E aqui temos como influenciar as matrizes do sistema. Bom, em termos de problema de controle, é o seguinte, o problema de controle é como encontrar uma relimitação UDK, que vai entrar aqui no meu modelo, entra aqui, entra em várias partes, como encontrar essa relimitação, esse controle, variando a cada interação K, de modo que, dada qualquer condição inicial para o estado quântico da cavidade, eu tenho aqui o estado operador densidade, o rho de K da cavidade em malha fechada, ele converge em direção ao estado de Fock desejado, ρ bar, que aqui é um estado puro. Eu quero que o estado rho de K converja assintoticamente para o estado de Fock desejado. E em malha fechada, controle automático, certo? E aqui é quase sempre, que eu não vou entrar em detalhes, é basicamente o seguinte, para quase em quase todas as realizações do sistema probabilístico, eu garanto que para quase todas as realizações eu vou ter essa convergência aqui. Ou seja, quando não vai convergir de forma um conjunto de medida nula, que é desprezível. Então, a realização experimental do LKB com a equipe do Sérgio Rocha, eles utilizaram essa função de Lyapunov aqui é tempo discreto, mas é semelhante com a gente já botou ali para tempo contínuo, controle em malha aberta para gerar pautas lógicas quânticas. Então, isso aqui seria uma análise de uma função de Lyapunov para tempo discreto, agora considerando uma cadeia de Markov, que é de dimensão infinita. E eles utilizaram isso daqui para projetar utilizaram essa função de Lyapunov para determinar como variar o controle ao longo do tempo na cavidade. Então, a dificuldade que, utilizando essa função de Lyapunov, é que ela não é estritamente positiva. Se ela não é estritamente positiva, é o análogo de não ter a derivada menor ou igual a zero. Isso causa uma dificuldade matemática para provar que eu vou garantir esse tipo de convergência aqui, para resolver o problema de controle. Que o estado do sistema da cavidade vai atingir o estado de Fock desejado. Então, a solução proposta, juntamente com uma equipe de colaboradores, a gente publicou isso aqui no início do ano, se a gente adicionar esse seguinte termo aqui, a função de Lyapunov, utilizada originalmente pela equipe do Arrocha, a gente vai ter essa expressão aqui, e com essa expressão aqui, tudo se faz como se D ponto fosse menor ou igual a zero. Ou seja, a energia vai decaindo, a distância vai decaindo, certo? E com isso, com esse termo aqui, a gente conseguiu, então, encontrar condições para que a gente resolva o problema de controle de atingir o estado de Fock desejado, provando isso matematicamente que o que foi feito experimentalmente realmente também funciona do ponto de vista teórico. E aqui, para a gente fechar, os resultados de simulação, certo? De acordo com essa estratégia. Então, aqui está mostrando o seguinte, a condição inicial do meu sistema é essa daqui, rho de zero.
que é uma mistura, não é um estado que não é um estado puro. O estado de referência que eu quero atingir corresponde ao estado de foco de 10 voltas dentro da cavidade. Eu tenho um erro de detecção de 0,1, de 10%, e tenho um atraso de 5 interações no controle, entre o calculado e o que é aplicado, por questões computacionais, por exemplo. E eu quero... joia. Então, aqui está mostrando em cima como é que as populações estão... As populações do estado da cavidade estão evoluindo com o tempo. Então, aqui em verde, a gente tem as populações correspondentes ao estado de foco, que é 10. Então, ela começa aqui bem próximo de 0, ela vai aumentando com o tempo e chega em 1, certo? E as demais populações do operador densidade, eles vão decaindo para o tempo para 0, mostrando que, por simulação, o estado da cavidade está atingindo o estado de foco desejável. Aqui está como é que o meu controle está variando com o tempo, entre 1, 0 e menos 1. E aqui eu estou medindo, na simulação, né, uma simulação, quais são as saídas correspondentes do meu sistema, gerado de maneira randômica. Certo? Bom, em termos de conclusões, então a gente começa a perceber que o controle quântico ele é uma área da ciência que é altamente interdisciplinar, envolve conceitos avançados de física quântica, conceitos avançados de matemática e conceitos avançados também de engenharia de controle. E para a gente poder resolver esses problemas quânticos, desenvolver novas tecnologias com baseado novas tecnologias quânticas e propor novas abordagens, a gente precisa cada vez mais de uma melhor integração, uma integração mais de perto e mais fluida entre a física, a matemática, engenharia e computação para a gente poder abordar esses problemas aí. Muitos problemas, essencialmente, uma área de conhecimento sozinha começa a esbarrar em dificuldades, a gente precisa interagir com outras áreas para poder ir avançando nos obstáculos. Então, era isso. Obrigado, pessoal. Fico aberto então para perguntas. Bom, obrigado, Hector, pela apresentação. Eu me adianto aqui antes de estender para o público as perguntas. Vocês chegaram, Hector, a avaliar a robustez das leis de controle de vocês, a variações paramétricas ou a perturbações no sistema? Você tem esses resultados de simulação? Que você comentou um pouco daquela situação de, fisicamente, como as condições de controle tinham que estar bem estabelecidas, né? Mas você tem alguma coisa quantitativa que mostra para a gente uma ideia de até onde a lei de controle consegue ainda fazer com que o sistema atinja a especificação a despeito de variações paramétricas ou de perturbação? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Fábio. A gente não chegou a fazer uma comparação com os resultados de simulação, utilizando essa estratégia, mas no artigo de 2012 do Sérgio Rocha, certo? Onde foi inspirada aqui a prova da convergência matemática, eles mostram experimentalmente que tem alta robustez, tanto em termos de influência e decorrência do ambiente externo, incertezas nos erros de detecção dos sensores, no atraso em que o controle é aplicado. E também eles se basearam, o sistema físico é altamente complexo, eles se basearam numa lei de controle fundamentada no que a gente apresentou aqui, que é, digamos, uma simplificação do sistema real. Como funcionou na prática, de alguma maneira está embutida uma certa robustez. Mas, especificamente em relação à pergunta, um estudo, digamos, detalhado de robustez não foi feito até o momento. Legal. Só usando da paciência do público, mais uma perguntinha ainda. A gente viu aqui na apresentação que uma série de conceitos clássicos, né, de engenharia de controle, a controlabilidade, a função de Lyapunov, elas aparecem aqui, até às vezes num formato muito parecido, uma roupagem um pouquinho diferente, mas muito parecida com o que a gente vê lá, quando eu vi ali a parte de controlabilidade muito próxima, né, da matriz de controlabilidade que a gente analisa para sistemas lineares, ali com claro, formalismo matemático um pouco diferente. Por a gente tratar de sistemas quânticos que tem quando a gente compara com sistemas clássicos, uma surpresa tão grande para a gente, né? O mundo quântico ele acaba tendo coisas que são altamente não intuitivas para a gente.
apareceu aqui na pesquisa de vocês algum conceito de controle muito diferente daquilo que a gente costuma ver, ou muito contraintuitivo, assim, para quem está acostumado com o controle clássico, ou é possível importar essas ideias em grande parte daquilo que a gente vê, só mudando um pouco a roupagem, por causa, naturalmente, do formalismo matemático diferente que é utilizado para modelar a planta, nesse caso, né? Então, apareceu alguma coisa assim que a gente diria, pô, o engenheiro de controle, isso é uma surpresa enorme. Ótima pergunta, Fábio. Muito bem colocada. O que acontece é o seguinte, o que a gente utiliza aqui em engenharia de controle, conceitualmente, são as mesmas coisas. A analogia com o professor de Lyapunov, Teorema de La Salle, ela também é essencialmente a mesma, mas o que muda são os espaços. Eu saio do RN, de controle clássico da engenharia, e vou agora para grupos de Lie, vou para espaço de dimensão infinita, como ali o operador densidade. Aí as coisas começam a ganhar outro patamar. Então, não é simplesmente mudar a roupagem, mudar as letras e fazer a coisa simplesmente calcular, projetar e fazer funcionar e simular. A natureza agora ela muda completamente, mantendo as mesmas ideias. Então, para a gente poder entender, para poder trabalhar ali no UDN, o grupo unitário, que é onde tudo está baseado para gerar porta-voltas quânticas, tem que ter uma noção geral de variedade de diferencial, de topologia, compacidade, campo de vetores, e assim vai. Tudo isso vai entrar. E no caso da cadeia de Markov, que é no caso ali do experimento do Arroche, certo? Ali vai entrar também, agora não se trata mais de variedades diferenciais, mas vai entrar agora espaço de dimensão infinita, vai entrar análise funcional, que é álgebra linear generalizada para dimensão infinita, vai entrar a teoria da medida, vai entrar um monte de coisa. Depois que pega tudo isso e bota para funcionar, dá para estabelecer uma analogia. Mas até fazer todos os cálculos, eu diria que existe bastante conhecimento de matemática, física, engenharia e a integração entre todas as áreas. Certo. E aí a gente tem uma situação em que as entradas de controle, elas assumem valores ali num conjunto discreto, né? Só que a gente tem uma evolução contínua do sistema. Vocês importaram alguns resultados de teoria de controle para sistemas híbridos, ou a coisa não se aplica muito? Uma ótima pergunta, Fábio. Mais uma ótima pergunta. O que acontece é o seguinte. Então, uma dificuldade para determinar a convergência desse sistema, ali da caixa de fótons da equipe do Arroche, é justamente porque o controle é discreto. Como o controle é discreto, não dá para aplicar diretamente Lyapunov, La Salle, e assim vai ter uma dificuldade adicional grande em cima. A gente não chegou a olhar a questão de sistemas híbridos, mas também porque não houve necessidade, pelo menos até agora. Porque acontece o seguinte, existe um teorema de Lyapunov, teorema de La Salle, específico para a cadeia de Markov, que faz o papel da função de Lyapunov com V e V ponto menor ou igual a zero, e isso permitiu a gente, a partir disso, projetar a lei de controle e provar a convergência. Então, porque a gente precisava, já era suficiente. Mas para tratar, por exemplo, o robustez que tu falou, ou estimação do estado e assim vai, pode ser que a teoria de sistemas híbridos ela seja necessária sim. Muito bom. Obrigado, Hector. Bom, desculpa, pessoal. Perguntas da plateia? Oi, parabéns pela apresentação. Eu queria saber se essa questão de controlar a quantidade de fótons de uma caixa, isso é um problema modelo ou se já tem alguma aplicação? Então o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, uma das inspirações para o Sérgio Arroche formular, digamos, esse sistema aqui implementar no laboratório, ele inicialmente estava preocupado em verificar e ilustrar as leis da mecânica quântica, inclusive em termos didáticos, também é uma das preocupações dele. Então, esse sistema ele é super interessante, eu esqueci de comentar aqui, eu passei por cima, mas não detalhei, por causa do seguinte, o átomo que entra aqui, ou ele está no estado excitado ou está no estado fundamental. Então, ele se comporta como um spin.
E um spin é o sistema de dimensão finita mais simples que tem. E o campo modelado... Oi? Isso, seria um qubit. Um spin corresponde a um qubit. Então, esse é o sistema quântico de dimensão finita mais simples que tem. Certo? E, por outro lado, a cavidade aqui presa no espelho, certo? Ela é modelada como um oscilador harmônico. O oscilador harmônico é o sistema de dimensão infinita, digamos, mais simples que tem na física quântica. Então, ele elaborou um sistema que junta e faz interagir o sistema de dimensão finita mais simples que tem, o sistema de dimensão infinita mais simples que tem. E a cavidade, ela depende, como a cavidade vai interagir aqui, ela vai depender de como ela interage com a caixa. E a caixa é macroscópica. Ou seja, de alguma maneira, a parte macroscópica, ela está sendo levada em conta aqui nesse experimento. Então, uma das motivações deles era isso daí, e fazer experimentos em cima. Então, uma das coisas que eles fizeram, então, em 2011, 2012, foi fazer a primeira realimentação quântica em laboratório do mundo, em cima desse mesmo experimento, que surgiu como uma ideia depois. E aqui entra, né, o seguinte: vamos supor que eu tenha somente um fóton dentro da cavidade. E eu mando aqui o átomo que entra está no estado fundamental ou está no estado excitado. Como, se eu preparar ele na condição de interação dispersiva, que corresponde a fazer uma medição QND aqui, certo? Se eu tiver um fóton aqui dentro da cavidade, isso corresponde a implementar a uma porta CNOT. Porque, basicamente, o fóton dentro da cavidade corresponde ao bit de controle e o estado do fóton, o estado do átomo corresponde ao bit controlado. Então, se eu botar um fóton aqui dentro, que é possível, malha fechada, como a gente acabou de comentar, eu estaria implementando na prática uma porta CNOT. Certo? Então, tem uma série de aplicações. Isso é um exemplo. Se tu quiser olhar em mais detalhes, tem um livro do Sérgio Roche que se chama Exploring the Quantum, e ali ele apresenta uma série de implicações e aplicações da caixa de fótons em termos tecnológicos. Teoria quântica da informação, computação quântica, e assim vai. Lá ele detalha bem. Beleza? Obrigado pela pergunta. Parabéns pela apresentação, gostei muito. Eu fiz engenharia elétrica, então sou da época do controle em elétrica, era um curso. Né? A minha formação elétrica também. Então, preocupa-me muito quando se trabalha com controle sobre a estabilidade do sistema. Né? Se o sistema é bem comportado, você consegue controlar facilmente e consegue usar o que você está fazendo aí. Né? Agora, pode acontecer, por exemplo, que os sistemas descrevem, o modelo que você está descrevendo do sistema, uma forma que você descreve o sistema, mostre que é uma dinâmica de caos, de caos determinístico. Né? Se o expoente da Lyapunov, dependendo do espectro de Lyapunov, você pode cair numa região de caos determinístico. Isso acontece aqui ou isso jamais aconteceu nos seus experimentos? Em qual problema de controle? Nesse daqui ou no anterior, das portas lógicas? Não, ou em dois? Nos dois? Mas na porta lógica especial. Né? Na hora que você faz a realimentação, você não consegue, é muito sensível, entendeu? Espera aí, deixa eu voltar aqui para as equações. Tá, essa daqui é o meu sistema. Tá. E a tua pergunta é? Minha pergunta é se você cai numa região de caos determinístico, né, aí você não tem mais controle, você não consegue controlar mais. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Eu acho que eu entendi. Eu vou começar a responder e tu me diz se é isso ou não. O que acontece é o seguinte, é que essa daqui é a equação de Schrödinger controlada aqui para os n qubits, e a equação em si é determinística. A parte probabilística vai aparecer quando a gente faz a medição. Então, essencialmente, a equação de Schrödinger, ela diz como é que as probabilidades de medição estão evoluindo com o tempo. Mas ela em si é completamente determinística. Então, a questão de causa aqui, ela não surge de maneira intrínseca por sistema probabilístico. Eu posso ter alguma coisa de caos, mas inerente à própria equação determinística. Essa equação diferencial não é espaço vetorial,
aí tem mais complexidade para fazer o tratamento, né? E, novamente, como todo sistema de controle, projetado por Lyapunov, é como encontrar uma boa opção do Lyapunov. E essa daqui foi tirada por um dos meus colaboradores de pesquisa, que está cartola isso daqui. Inspiração muito grande. Isso aqui provou ser suficiente para projetar e resolver o problema para esse sistema. Inclusive para gerar as portas em tempo arbitrariamente pequeno, como eu comentei. Então é uma super função de Lyapunov que resolveu esse problema aí. Tá claro para ti? Mais alguma pergunta? Eu vou fazer um comentário e, de repente, se tiver tempo por perguntas, vamos ver. O comentário é muito legal. É muito interessante ver. Você falou no final aí que essa área já está mesclando um monte de áreas. E aí é muito interessante a gente estar aqui. Eu estou na universidade há 2 anos, não sabia que você estava do meu lado ali num departamento diferente, embora a gente já se conheça do colegiado de automação. Não sabia que você trabalhava com essas coisas. Então, super legal ver isso. E a pergunta, você acabou de comentar de novo, né, que vocês, nossa, acho que no próximo slide você fala que é possível vocês aprimorar essa estratégia, aprimorar a estratégia que a princípio estava usando os harmônicos, certo? Para chegar ao menor tempo possível, com limite de código, né? O que significa aprimorar? Você não está falando de colocar em rios harmônicos, porque aí você consegue fazer qualquer coisa, né? Você tem uma resposta simples para o que é aprimorar a técnica que vocês usaram? Eu tenho. Vou aproveitar a tua pergunta, e aqui tem um resultado bem interessante, porque esses harmônicos aqui, eu vou dar uma passada para ilustrar um pouco de onde é que surgiu isso daqui, certo? Porque a gente vai citar esses harmônicos aqui, isso aqui parece não fazer sentido nenhum, certo? Então, o sentido disso aqui é o seguinte, tem um resultado do Jean-Michel Corron, que é um matemático francês, que ele provou basicamente o seguinte: dado um sistema com essa cara aqui, eu consigo, dado um sistema com essa cara, se ele for controlável nessa excepção aqui, eu consigo encontrar uma lei de controle U de K o resultado é o seguinte: dado um sistema com essa cara aqui, se ele for controlável, o resultado dele é super geral. Eu consigo encontrar um U de K, que é periódico, certo? Que faz o meu sistema, o sistema partindo do estado de identidade em 0, ele voltar periodicamente para esse estado. Esse é chamado método retorno de Corron. Isso tem uma série de implicações para estabilizar sistemas. Então, o que acontece é o seguinte: como o sistema é controlável, pelo resultado do Corron, a gente sabe que existe um controle periódico que atinge o que a gente precisa. Só que a gente só sabe que existe, a gente não sabe determinar. Como ele é periódico, a gente aplicou série de Fourier. Certo? Então a ideia é o seguinte: série de Fourier, isso aqui seria, digamos, a série de Fourier do sinal do controle que é desconhecido, que eu sei que é periódico, certo? E eu vou truncar ele até o número m de harmônicos. Aí, utilizando álgebra linear, aquela matriz de Van der Waals lá que aparece lá em álgebra, interpolação de polinômios, e estudo de teoria da medida para encontrar os zeros de um polinômio, a gente mostrou que, se esse m aqui for grande o suficiente, e para qualquer escolha das amplitudes dos harmônicos A de K e B de K, tudo se passa como se estivesse utilizando o controle periódico do método Corron que a gente não tem. Então, foi essencialmente para construir o controle do método de Corron, daí que surgiu os harmônicos. Beleza? Agora, respondendo a tua pergunta, é o seguinte: essa modificação, ela não precisa introduzir mais harmônicos, certo? Mantém a mesma cara. O que vai variar é o seguinte, ó. Essencialmente, o que a gente vai ter que fazer é variar a trajetória de referência, que essa que está aqui em azul empotilhada, como se desse vários deslocamentos nela. Basicamente é o seguinte: eu começo com uma condição inicial, ela vai até certo ponto, aí eu faço uma translação dela, eu vou fazer um número finito de translações em cima dela, para que eu possa construir a porta quântica desejada. Esse número finito de translações vai permitir com que eu reduza o tempo
de geração da porta e deixar ele tão pequeno quanto eu queira. É bem sofisticado como é que é feito esse algoritmo, certo? Mas o ponto é que, para rodar esse algoritmo, eu só preciso integrar a equação diferencial, que é o que estava comentado aqui, ó. Só preciso integrar a equação diferencial. Então, cada vez que eu mudo a trajetória da referência, fazendo deslocamento nela, eu reintegro a equação diferencial de malha fechada e vou construindo, passo a passo, o meu controle, no infinito. Como eu só preciso de integração numérica, a princípio eu preciso de complexidade computacional muito menor para resolver o problema para N grande. Mas não entra a parte de harmônicos, é basicamente vários deslocamentos. A ideia intuitiva é o seguinte, vendo o U de N, o grupo unitário, como se fosse, ele é limitado. A gente vê ele como uma esfera. Então é basicamente o seguinte, se eu começar com uma trajetória de referência, digamos, ruim, ela não pode ir muito longe, ela fica trancada dentro da bola. Então eu vou fazendo vários deslocamentos dela, realimentando a cada deslocamento, para que, enfim, ela convirja e passe pelo ponto que eu quero, no tempo que eu quero. Essa é a ideia intuitiva, mas é relativamente sofisticado. Beleza? Ótima pergunta, obrigado. Bom, antes da segunda, a gente altera um pouco, por mais que eu tenha me dado chance de 3. Obrigado, Hector, pelo seminário. Eu não imaginava a complexidade desses sistemas de controle. Eu não sei se eu tenho perguntas ou esclarecimentos, mas, pelo que eu entendi, foi proposta uma função Lyapunov derivada de uma lei de controle Lyapunov, certo? Então, aí que vem a minha questão. O sistema é contínuo ou ele foi discretizado? Aqui. E se existiriam outras funções de Lyapunov, se é única, são todas questões relacionadas, né? E a questão do controle ótimo, né? Quer dizer, não ficou muito claro por que não foi aplicado realmente o controle ótimo. Será que ele levaria a uma solução melhor? Qual é a relação dessa função Lyapunov, desse controle derivado da função Lyapunov em relação ao controle ótimo? Se existiriam outras funções Lyapunov? É mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Então, o que acontece para controlar, gerar as portas lógicas quânticas, eu tenho uma equação diferencial, que é tempo contínuo, porque o meu sistema quântico, ele é contínuo, a equação ela já é contínua, certo? Então, é tudo tratado de maneira contínua. O que acontece agora é do controle ótimo. Então, a gente utilizou essa função de Lyapunov aqui e mostrou que para alguns sistemas, não todos, mas para alguns sistemas em que o tempo mínimo de controle ótimo ele é conhecido, a gente simulou e conseguiu gerar a porta lógica quântica com essa estratégia modificada, com o tempo final igual ao tempo mínimo de controle ótimo. Não tem nenhum tipo de restrição aqui em variáveis de controle, nada. É controle ótimo para tempo mínimo. Essa é a comparação. Para controle ótimos para outros critérios é diferente. Então, para alguns sistemas e para essa função de Lyapunov aqui, a gente mostrou que é possível, digamos, bater o controle ótimo em termos de complexidade computacional para alguns sistemas. Mas não quer dizer que não tenha outra função de Lyapunov que dê um desempenho melhor para outros sistemas. Então, Oi? O critério é o tempo de chegada. Isso, porque a gente estava preocupado, né, inicialmente. A gente foi aqui por partes, né? Primeiro é gerar a porta lógica quântica desejada com uma precisão arbitrariamente pequena, certo? Aí depois vem o seguinte problema. Será que a gente consegue gerar no tempo tão pequeno quanto eu queira? Tem um problema do tempo mínimo de controle ótimo para alguns sistemas, certo? Então a gente conseguiu, utilizando aqui o teorema do ponto fixo de Banach, gerar um tempo mínimo. E além disso, eu não comentei aqui, mas é possível também, utilizando o teorema do ponto fixo de Banach, de gerar com precisão epsilon igual a zero. Cravar no tempo mínimo e com epsilon igual a zero, utilizando o teorema do ponto fixo. A gente está investigando isso aí também. Mas, essencialmente, Eduardo, para a tua pergunta, o problema permanece aberto, né? Como é baseado aqui em função do Lyapunov, não é a escolha ótima e podem ter outras escolhas que dê desempenhos melhores, temos de amplitude de controle, resolver outros problemas, ou abordar outros problemas de controle ótimo que não seja de ponto mínimo e assim por diante. Não sei se respondi a tua pergunta. Obrigado também. Alguém da
outra pessoa da organização, se quiser parar aí as perguntas, saiu por enquanto, estou... Eu não pude chegar no começo da palestra para dar minha aula, mas eu estou muito interessado nos seus slides. Eu queria saber se você vai divulgar eles em algum lugar, se vai poder mandar por e-mail, que parece ter uma referência boa. Certo. Essa é uma pergunta... A gente pode, talvez, colocar todos os slides das apresentações na página, né? Disponibilizar. Não sei que tem alguma... Um outro slide que tem alguma restrição, talvez. Mas, bom, de qualquer forma, o me adianta é possível. Possível, sim. Tá? Pessoal, pelo adiantar da hora, por mais que esteja popular aqui a apresentação, vou pedir para vocês mais uma salva de palmas para o Hector e a gente deixa as perguntas. Obrigado.